Qualificar a energia antes de direcionar ou canalizar para as coisas que você se propõe a fazer, sejam projetos grandes ou ações do cotidiano, vai fazer toda a diferença nos resultados. Meu nome é Emanuel Franco, eu criei esse canal agora, comecei há pouco tempo para falar sobre expansão de consciência, estado de presença, espiritualidade, autodesenvolvimento, despertar, a transformação que a gente está vivendo. Eu te convido aqui a se inscrever nesse canal, a curtir o vídeo e também a compartilhar com alguém que está nessa jornada. Afinal, a gente está todo mundo vivendo os seus processos de despertar separadamente, mas não que seja necessário viver isso de forma solitária, né? A gente está aqui para trocar e eu acredito que é por isso que a fonte criadora, Deus, fez com que a gente viesse individualizados aqui, viver cada um uma experiência, trazendo então a possibilidade da gente trocar. É por isso que eu criei esse canal. Vou colocar uma vinheta aí e depois dela a gente já dá entrada no assunto. É nossa luta. Bom, a ideia é a seguinte, é lembrar você de criar o hábito de qualificar a energia antes de direcionar. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esses assuntos, talvez algumas coisas sim, outras não, mas meu objetivo aqui é lembrar você de colocar esse hábito no seu dia a dia. Muitas coisas a gente procura como técnicas novas, poderosas, novidades, coisas que façam a gente acreditar que uma mudança possa acontecer, mas muitas vezes a gente foge do básico. Então, o básico é necessário que seja feito para que a gente possa ter intensidade energética para manifestar, realizar as coisas que a gente deseja e ter os resultados mais próximos possível daquilo que a gente imaginou, visualizou anteriormente, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui é a seguinte: o que leva a gente a ter a qualidade energética para poder direcionar é o estado de presença. Quanto mais no presente, quanto mais consciente a gente está, maior é a intensidade energética. Então imagina o seu campo eletromagnético, você recebe a energia que vem diretamente da fonte criadora, essa energia ela entra pelo seu chakra coronário, vem descendo pelos chakras, assim como a energia telúrica que vem da terra e a energia prânica, todas elas se encontram, isso compõe aí o nosso campo eletromagnético e ele acaba se expandindo. Sabe aquelas pessoas com bastante magnetismo? São pessoas que têm bastante energia dentro de si e elas têm a capacidade de mentalmente e emocionalmente direcionar, canalizar a energia para os projetos. E é por isso que normalmente as coisas dão certo para essas pessoas, né? A gente vê sempre pessoas magnéticas tendo bons resultados, não é isso? Então, o primeiro ponto é esse. Se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você já sabe, já tem esse conceito claro na tua mente de que a energia é a base de tudo. Então, o pensamento, as emoções, a mesa, eu, o celular, tudo no universo é feito de energia. Então, a gente tem a possibilidade de programar tudo. É importante a gente criar o hábito de estar, se colocar nesse estado de presença e se manter. Quanto mais no estado de presença, mais consciência a gente tem, mais a gente lembra também desse hábito de canalizar a energia. Então, como que a gente faz isso? Respiração consciente. A respiração leva a gente para o estado de presença. Movimento corporal, exercício físico, emoções elevadas, essas coisas que a gente já sabe, eu não vou ficar repetindo para vocês. Mas clareza de intenção é uma coisa importante que a gente tem que falar aqui. Por quê? A clareza da intenção que está por trás, a motivação que a gente tem para tomar determinadas ações, para realizar determinados projetos, para qualquer coisa que for, é importante, porque às vezes uma intenção pode estar vindo do nosso ego. E quando vem do nosso ego, os resultados não são tão positivos. A gente tem que aprender a usar o nosso ego a nosso favor. Mas a gente está sendo convidado cada vez mais a buscar direcionamento da fonte criadora, porque ela enxerga muito mais além do que nós. Ou o nosso eu superior, a forma como você se relaciona melhor e define melhor a fonte de onde vem o seu direcionamento. A gente trabalha aqui, eu penso sempre desse jeito, com universalismo. Cada um segue um caminho, cada um faz de um jeito e tá tudo bem. O objetivo é que a gente consiga gerar as transformações que a gente quer na nossa vida, não é isso? A gente só tem que respeitar a forma de cada um de se relacionar com uma fonte suprema, com uma força maior que a gente sabe que rege a gente, certo? Então vamos lá, clareza na intenção. A gente tem que se perguntar por que eu estou querendo tomar determinada ação.
Por que que eu quero fazer isso? O que que eu quero transmitir? O que que isso vai gerar de transformação? Não só na minha vida, mas pensando agora com essa nova consciência do coletivo. O que que isso vai levar para o coletivo, né? Então, essa reflexão talvez faça com que a gente a, mude um pouco a rota, né? Ou mude a ação que a gente deseja realizar. E a energia que a gente vai colocar quando a ação está alinhada, não só com a nossa vontade, mas com a vontade divina, com certeza vai ser um resultado muito maior, muito melhor, não só para a gente, mas para todo mundo. Bom, falando então aqui sobre direcionar a energia, eu já falei como preparar um pouco o nosso campo, né? Esses detalhes importantes, como preparar um pouco o nosso campo. Então, eu vou falar um pouco sobre como canalizar mesmo, direcionar a energia. Então, a visualização, né? Tenho certeza também você já ouviu falar sobre isso, mas não custa nada a gente passar de novo aqui. Visualizar, é importante essa percepção que a gente tenha da diferença entre visualizar e das expectativas que a gente cria. Porque o movimento de fazer a visualização, ele tem o objetivo só de criar o estado interno, a emoção, sabe? Quando você visualiza com a mente, se você pensa numa coisa, automaticamente você começa a sentir. Se você pensar numa coisa boa agora, você vai se sentir bem. Se você pensar numa coisa ruim, você começa a se sentir mal. Então o pensamento vai acabar gerando os sentimentos, as emoções. E vice-versa, as coisas estão todas conectadas. Mas quando a gente visualiza, a gente cria ali mentalmente, né, aquela imagem, e a gente não pode ficar preso com uma expectativa rígida que as coisas se manifestem do jeito exatamente como a gente visualizou. Porque essa expectativa rígida, normalmente ela gera também uma frustração quando as coisas não acontecem exatamente. Os resultados não são exatamente fiéis àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente visualizou. Então, é lembrar sempre que o objetivo principal da visualização é gerar o estado, porque o estado, que é a emoção, quando está alinhada com o pensamento, ela gera o colapso, né? Faz o colapso da função de onda, que traz pra gente o resultado, manifesta na realidade, tá? Então, usar também, o próximo ponto, linguagem intencional, usar as palavras. Um exemplo básico aqui. Eu estou gravando esse vídeo aqui com o objetivo que possa lembrar alguém de alguma coisa que ela possa ter esquecido no passado, que ela já sabia, ou, por exemplo, que alguém que não tem contato com essas informações, está chegando agora nesse universo, possa começar a utilizar no dia a dia dela e ver os resultados no dia a dia dela, posso gerar transformação. Então eu mentalizei antes de gravar, vou mentalizar antes de postar e direcionar com palavras que possa levar a transformação de fato na vida de alguém. Se uma pessoa for transformada, se uma informação chegar em uma pessoa só e gerar uma transformação verdadeira na vida, já tá bom, já tá valendo. Então, essa pessoa sendo transformada pode transformar outras pessoas também. E assim a gente entra numa corrente positiva. A gente às vezes subestima as pequenas ações que a gente tem, as pequenas transformações que são geradas na vida de uns dos outros. Então, coisas que mudaram minha vida por pequenas coisas que eu observei, que eu aprendi, hoje eu posso estar levando adiante. E isso vai fazendo com que as coisas vão se multiplicando, as consciências vão se expandindo cada vez mais. A gente não pode subestimar as pequenas ações, não só que a gente gera e leva para as pessoas, mas também na nossa própria vida, a longo prazo, isso tem um resultado grandioso. Eu vou falar agora o terceiro ponto sobre gestos, pequenos gestos sobre imposição de mãos. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma comida, chama o pessoal para comer na nossa casa, a gente tem o objetivo que aquela comida possa levar um acolhimento, um conforto, nutrição de verdade, né? Então, só o fato da gente fazer imposição de mãos, dedicar enquanto a gente está preparando aquela comida e verbalizar também, fazer imposição de mãos ali, mandar amor, colocar amor, em tudo que a gente coloca amor, aquilo potencializa, aquilo tem a tendência de ficar melhor, mais gostoso no caso da comida. Vamos supor que você está preparando então aquela comida, uma carne, o que for. Falando sobre a carne, se você faz a imposição de mãos, dedicando ali que toda a mágoa, toda a tristeza, todo medo que aquele animal sentiu quando ele foi abatido, seja transmutado, que tudo aquilo seja dissolvido. Mas a gente sabe que esses animais sofrem quando eles são abatidos. Então, se a gente ainda se alimenta desses animais, não custa a gente dedicar um pouco de amor naquela carne. A energia não morre nunca, a gente tem que ter em mente isso. Então você pode usar a imposição de mãos também para dedicar amor para as pessoas, né? Como o reiki, por exemplo. Você não precisa ser formado em reiki para colocar isso em prática. E seja uma dor física, o que for, a gente está sendo convidado a olhar para novas possibilidades, novas alternativas. E a gente tem habilidades que estão sendo desbloqueadas.
Outra coisa legal é você fazer presentes energéticos, dedicar energia para as pessoas que você ama à distância quando você vai visitar alguém. Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi durante o processo de despertar que eu vivi em 2012, que a gente tem a possibilidade, quando a gente vai visitar alguém, por exemplo, antes de sair de casa, mentalizar, dedicar energia de amor para aquela família, para onde você está indo, naquela casa, que a luz divina do Deus Criador esteja presente durante aquela reunião e que ela fique por lá também nos próximos dias, próximas semanas, reverberando ali, trazendo luz, saúde, alegria, conquistas para aquelas famílias, prosperidade. Tudo que a gente põe para fora é aquilo que retorna para a gente mesmo. É natural dar e receber, não é isso? Então, são pequenos atos que vão fazer diferença na nossa vida. Se a gente começar a criar mais consciência e colocar essas coisas em prática no nosso dia a dia, a gente está fazendo com que a corrente positiva se fortaleça cada vez mais e a transição planetária, a mudança que a gente deseja, a construção dessa nova Terra que a gente tanto quer ver manifestada, vai se potencializar, vai se acelerar. Lembrar que tudo depende da nossa ação. A mudança não acontece fora, a mudança acontece dentro. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que possa ter levado alguma reflexão boa, positiva. Vocês criam o hábito aí também de dedicar energia, qualificar ela e dedicar energia para os seus projetos, as suas ações aí, tá bom? Eu vou mais uma vez pedir para você curtir o vídeo, porque isso vai ajudar a espalhar a mensagem. Eu vou pedir também para você se inscrever. Quanto mais a gente se inscreve, mais isso ganha relevância aí, né, para o algoritmo. Vou pedir também para você compartilhar. São coisas chatas, mas são de graça, não custa nada a gente fazer. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que possa ter ajudado. E eu fico por aqui. Um beijo no coração e fiquem na paz, gente. Valeu!